Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim, que traz o pressuposto de que toda casa sem livro é como um jardim sem flores. Então, sempre semanalmente, eu trago aqui, diretamente do meu jardim, uma flor da literatura espírita. No primeiro momento do programa, eu trago a minha indicação literária da semana. No segundo momento, a gente chama para o bate-papo o nosso querido amigo Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, pesquisador espírita aqui em Pernambuco. E Silvio traz uma obra também do seu jardim, da sua estante espírita. Mas vamos iniciar nossa resenha da noite de hoje, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Deus de bondade infinita, nosso Pai amantíssimo, pela oportunidade de juntos conversarmos sobre a doutrina espírita, essa doutrina redentora, uma doutrina de libertação de consciência, que dá um norte, uma bússola para a vida de qualquer ser que tenha boa vontade de compreender a realidade espiritual subjacente à Terra. Então, é nesse intuito de divulgar essa doutrina de luz que estamos aqui pedindo permissão a ti, Jesus. Paz e bem, que Jesus permaneça em nossos corações. Bem, meus queridos irmãos, então, trazendo aqui, direto do meu jardim, para vocês, essa flor da literatura espírita, Jesus e Francisco de Assis. Essa obra do querido José Carlos Leal. Por favor, não confundir com José Carlos de Luca, que é outro escritor, tem outras obras. O José Carlos Leal é o querido professor de literatura, grande estudioso do ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o professor José Carlos Leal ministra estudos, palestras maravilhosas. Mas ele lançou esse livro aqui, Jesus e Francisco de Assis, que é uma maravilha, não é? Passagens da vida do querido Francisco, o querido pai Francisco, o poverello, il poverello, que significa o pobrezinho, na tradução perfeita, não é? Il poverello, o pobrezinho, com Clarinha de Assis, toda aquela formação do grupo de frades que viveram o evangelho em similitude pela segunda vez na face da terra. Vejam bem, Jesus com humildes pescadores, Francisco, de forma diferente, com jovens da classe média que largavam tudo para segui-lo, e as moças também depois a seguir Clarinha, não é? Passagens maravilhosas como a do Lobinho de Gúbio, a mediunidade de cura assombrosa de Pai Francisco, todo o seu magnetismo atraindo os animais, não só o lobinho, os peixes, as aves, sua mensagem de evangelho, porque Francisco foi sem pejo de dizer, então, com todas as veras do coração, o mais perfeito símile de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Né? Pai Francisco. Eu tenho uma ligação muito forte com o Pai Francisco. Eu vou dizer a vocês, primeiramente na minha infância. Estudei em colégio de freira, né? E aprendi com Madre Angélica e Madre Maria Emmanuel sobre a vida de Francisco de Assis. E ele me acompanhou, tanto que quando eu me tornei espírita e criei o nosso blog, que existe até hoje, tá? O nosso blog tem a idade da internet. Tá? Logo, quando surgiu a internet, eu já criei o blog. Né? Então, o nosso blog tem como patrono Francisco e Clarinha de Assis. Então, sabendo dessa nossa trajetória toda, um querido pintor, um grande pintor aqui de Pernambuco, o querido Antônio Carlos Castanha Gomes, o Taua Gomes, já,
frequentando a Casa dos Humildes, nos conheceu, somos amigos, né? O tal me causou uma surpresa, tirou uma foto minha despretensiosa, pensei que era para ele guardar em nome da amizade. Aí um dia ele chega com esse presente para mim, né? Que se encontra na sala da minha casa, meu retrato, né? Um quadro lindo pintado por Taua, expondo o meu retrato, mas as figuras de Pai Francisco e Clarinha de Assis, né? Eu faço que nem Dona Heloísa Pires, eu não mereço, mas agradeço. Claro, eu fiquei muito emocionado. Esse quadro está exposto aqui na minha sala e os amigos que vêm aqui em casa sempre se emocionam, né? Taua Gomes, meu querido orador espírita, não só pintor, né? Então, o livro do professor José Carlos Leal, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Jesus e Francisco de Assis, é a flor da literatura espírita que eu indico a todos. Né? Um livro realmente monumental, um livro maravilhoso. Né? Vale a pena. Pessoal, então vamos lá. Eu vou aqui entrar em contato com Silvio Mariano para o segundo momento. Vamos ver o que é que Silvio trouxe aí do jardim dele. Vamos ver se o jardim de Silvio está bem cuidado. Até agora, sempre, viu? É cada flor maravilhosa que ele traz aí. Um momentinho só. Deixa eu fazer aqui a ponte aqui com Silvio Mariano. Pronto, já estou aqui, meus queridos amigos, com Silvio Mariano, o presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, um pesquisador de mão cheia. Silvio adora mergulhar em documentos, em estudar a história do movimento espírita, e, como sempre acontece, toda semana, Silvio traz uma pérola, uma obra maravilhosa para a gente conversar aqui. Silvio, meu amigo, boa noite. O que é que você traz para a gente na noite de hoje? Boa noite, Bruno. Boa noite aos amigos. O que eu trago na noite de hoje, esse belo livro de, lá do Centro de Pesquisa de São Paulo, Pesquisa sobre o Espiritismo, Temas. É um belo trabalho e o capítulo 4 está dedicado a Dona Ivone do Amaral Pereira, a literatura Serviço do Bem, o Pedro Camilo. É a parte Sim. inicial. Antes de Dona Ivone, Silvio, você falou pesquisa sobre o Espiritismo do Centro de Cultura de São Paulo, né? Quem é o editor mesmo, Silvio? Qual é a fonte Olha, dessa obra de pesquisa? olha, a fonte é uma coisa, Bruno, que é muito importante você divulgar. É o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, esse grande pesquisador, e é ligado à USE. Eles editam uma gama boa de livros, tanto eu como você, nós temos sido clientes e sempre pegando os lançamentos, então, e eles atendem pelo a compra normal de qualquer loja, e realmente merece a nossa atenção. Normalmente, esse caso aqui específico, ele faz os historiadores e pesquisadores. Você já comentou aqui uma certa feita que todo ano eles reúnem os pesquisadores e estudam vários temas, e através dos vários temas eles montam um livro. E esse livro são vários temas. No caso aqui, nós temos o caso sobre Dona Ivone, que Pedro Camilo, você sabe muito bem, que é uma pessoa extremamente. Ele é baiano, advogado, e um grande biógrafo de Dona Ivone do Amaral Pereira. Entre os livros que ele fez foi Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, um belo livro. Um outro que ele fez também foi Uma Heroína Silenciosa. Esse termo heroína silenciosa, quem comentou que ele pegou esse título foi Chico Xavier, que era amicíssima de Dona Ivone, e realmente ele disse que ela era uma heroína, porque ela foi uma pessoa de muitas dificuldades, por questões de reencarnatórias,
de suicídios, etc. E essa atual reencarnação, ela saiu extremamente vitoriosa, mas ela realmente cumpriu o seu dever, porque ela, uma coisa que eu vejo interessante é que ela, vamos dizer assim, para fazer alguns livros, não sei se foi Memória do Suicídio, andou quebrando o braço por perseguição espiritual, por dificuldades, e ela, uma pessoa que, como se às vezes diz aqui, o movimento espírita está meio esquecido dela, com grandes obras, mais de 14 obras. Silvio, querido, você falou no CCDPE do querido Eduardo Carvalho Monteiro, né? A gente entrevistou aqui, há uns meses atrás, a querida dona Júlia mesmo, né? Que é a responsável pelo CCDPE. E esse evento, Silvio, que você falou, é o ENLIP, né? O Encontro da Liga dos Pesquisadores Pesquisadores de Espiritistas espírito, né? do Brasil No inteiro. Brasil. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Você está analisando aí exatamente o trabalho sobre Ivone do Amaral Pereira. Mas, Silvio, eu frequento o Jesus Jular, a instituição que você preside, tem algo muito forte, uma ligação sua, do Jesus Jular, com Dona Ivone do Amaral Pereira. Eu queria que você trouxesse isso aqui. Nós temos já bastante anos uma biblioteca que nós, na livraria, nós homenageamos o nome do senhor Alfredo, e na biblioteca Dona Ivone do Amaral Pereira, porque esse Alfredo também tinha muito respeito e muito amor por ela. Então, Dona Ivone do Amaral Pereira é uma figura permanente em Jesus lá, porque quem entrar na livraria vai ler sempre lá, Biblioteca Ivone do Amaral Pereira, que você deve ter visto bastante vezes. Né? Meu amigo, é uma senhora biblioteca. Pessoal, a livraria do Jesus no Lar, para mim, é a melhor livraria de casa espírita que eu já entrei. Tá? Então, e a biblioteca também é um espetáculo. Silvio, você sabe também, veja a ligação nossa com Jesus no Lar. Né? A Casa dos Humildes, que eu faço parte, tem há décadas o trabalho A Colmeia Fraterna Ivone do Amaral Pereira também, que é um trabalho com gestantes carentes. Já. Parece que é um trabalho que ela gostava, né, Silvio? Ela tinha um grande amor a esse trabalho e ela confeccionava enxovais. Agora, ela fazia os enxovais com alto nível. Ela fazia, inclusive, com, vamos dizer assim, com esmero, esmero mesmo. Ela disse que dava os enxovais. Normalmente, os nossos, nós temos um programa também de gestante de Jesus no Lar. Isso dentro da Fundação de Jesus no Lar. Você veja quantos já reencarnaram recebendo um pouco, vamos dizer assim. Nós só paramos aqui um pouco na pandemia, mas estamos retornando. Então, normalmente nós temos um programa de 60 enxovais por ano. E fazemos com muito amor. Tem uma senhora lá, dona Margarida, muito dedicada. Mas eu fico feliz de saber que a Casa dos Humildes tem essa tarefa, que essa tarefa é uma tarefa importantíssima. Eu me lembro que tem uma senhora que eu conheci, não conheci, ela mandava ajuda de São Paulo, máquina fotográfica, para fazer rifa, porque as casas espíritas sempre foram muito pobres. Então ela mandava antigamente aquela Pentax, aquelas máquinas fotográficas, fazia uma rifa. Quando completou os 50 anos, eu fiz o convite a essa senhora, logicamente, por atenção, que ela não ia local de São Paulo para vir assistir os 50 anos de Jesus no Lar. Posteriormente, num dos livros lá da esposa de Barcelli, fazia referência a ela, que era amicíssima de Chico Xavier. E Chico Xavier disse que gostaria de ter reencarnado naquele apoio que a Anice Bittar dava, principalmente em São Paulo. Então, é uma pessoa especial que dedicou muito amor, e eu tenho certeza de que aqueles que se dedicam a esse trabalho fraterno e amoroso, que é da gestante, devem ter no coração de Jesus um lugarzinho especial, porque é uma tarefa belíssima e muito necessária, principalmente no mundo de hoje, de muito egoísmo, das pessoas não quererem colaborar.
inclusive aquelas muitas vezes chega lá de emergência, dizer que nasceu a criança, não tinha nem uma banheira para dar um banho. Então, eu dou os parabéns na Casa dos Humildes. Silvio, você citou Dona Margarida aí do Jesus no Lar. Eu quero citar Dona Zildete Mendonça, faz esse trabalho há mais de 30 anos. Silvio, você tem uma ideia, vê que coisa bonita, né? Já houve espírito que se comunicou em reunião mediúnica dizendo que ia reencarnar através de uma mamãe, não é, carente, e que a mãe fazia parte da colmeia fraterna. Não é? Então, veja, essa ligação da reunião mediúnica com o trabalho de caridade é uma beleza. Silvio, vamos lá, veja bem. A gente, para falar numa pessoa feita Dona Ivone, a gente tem que homenageá-la, falar da sua obra maravilhosa. Né? Quem lê Ivone é uma literatura do mesmo nível de qualquer grande escritor. Um Leon Denis, não é? É impressionante Dona Ivone, né? Tanto que Leon Denis ajudou muito Dona Ivone no espaço. Silvio, por favor, eu queria que você falasse sobre a obra-prima psicografada por Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Olha, essa dona Ivone é uma coisa só sendo nos céus, porque ela fez, ela praticamente guardou durante 30 anos e já estava pensando até em destruir, porque ela levou a Federação Brasileira e doutor Vantuil de Freitas disse que tinha muito trabalho para ser publicado e que não, naquele momento não poderia e devolveu. Posteriormente, ela tem um contato que era um grande amigo dela, porque você sabe que Ivone tinha ligações primeiro com o doutor Bezerra, que foi pai dela, dito por Chico, que ele tinha sido filho do doutor Bezerra, e inclusive ela disse para Chico, oh, Chico, não me diga um negócio desse não, eu não vou me ficar envaidecida. Mas depois ela aceitou que teria sido uma das reencarnações, a princípio lá na época da França, daquela luta entre católico e protestante, na noite de São Bartolomeu, teria sido filho de doutor Bezerra. Ocorre que ela foi alertada por Leon Denis que ele precisava levar a obra, veja bem, uma obra estava psicografada, levar ao mundo espiritual, corrigir, porque ali estava um romance, do ponto de vista, vamos dizer, de um autor não espírita, que era Camilo Castelo Branco. Então, adequou dentro dos princípios, dentro do espírito, do princípio da doutrina espírita. Hoje, essa obra, Chico disse que era uma obra há mais 50 ou 100 anos, quando ela foi considerada uma das melhores obras da doutrina espírita, mas ele disse que o Memória do Suicídio seria uma obra do futuro. Olha, veja bem, ultimamente, lá em Jesus lá tem um tipo de informações, como você deve ter tido na Casa dos Humildes, um grande acréscimo de jovens de 15 anos, 14, como já tinha sido alertado que não é epidemia, e fora aqueles casos em que pessoas, vamos dizer assim, suicidaram. Recentemente, eu vi, assim, apesar de a gente estar falando de Dona Ivone, mas Divaldo foi um grande amigo, trocou muita correspondência com Dona Ivone, ela foi um grande apoio para ele nos momentos mais difíceis, porque ela se achava na condição de mãe dele. E houve um caso que me tocou, falou recentemente, que tem um casal de médicos psiquiatras e o filho queria ser padre. E os pais diziam que morreu, acabou-se. Simplesmente esse rapaz suicidou-se. Apresentou-se a Divaldo, a mulher chegou lá depois desesperada. Hoje ela se considera espírita, se integrou-se lá à Mansão do Caminho. Mas por quê? Por conta dessa parte materialista, que achando que as coisas praticamente se encerram aqui na própria Terra. Então, Dom Ivone do Amaral Pereira, para quem leu, para quem ainda alertar uma grande parte dessa humanidade, porque nós estamos passando momentos difíceis. E às vezes a pessoa acha que a melhor condição que pode ter é na fuga. Porque o suicídio não só está no meio materialista, não. Está no meio religioso. Quantos padres já suicidaram, viu pelo noticiário? Alguns espíritas. Porque a natureza humana é frágil. E muitas vezes as pessoas são induzidas
por espíritos perseguidores. Então, realmente, a Memória do Suicida, eu acho uma obra-prima. A federação diz que, normalmente, não para. Termina, e está notando que aquele estoque de Memória do Suicida está relativamente baixo. Ele já próprio já considera mais uma reedição. Silvio, eu queria fazer outra pergunta a você. Você, como dirigente da Casa Espírita, veja bem, você disse que as edições não param, né? A FEB sempre reeditando. O Chico Xavier diz que é um livro que veio para ajudar a multidão. Mas eu queria a sua opinião, Silvio, porque eu já vi até amigos meus, trabalhador de casa espírita, com o seguinte ditado, Silvio, né? Memórias do Suicida, eu não aconselho ninguém a ler. Eu digo, meu Deus do céu, o Chico Xavier afirmou que é um livro que vai ajudar a multidão, porque eu duvido, Silvio. Quem lê aquela obra não pense duas vezes. Isso aconteceu com o grande orador espírita Rossandro Klinger, na juventude, num momento de dificuldade, quando ele pensou em suicídio, ele olhou para baixo do prédio, ele conta e vê à sua mente a obra que ele tinha lido, Memória do Suicida. O que é que você pensa dessa loucura de gente que diz que eu não indico a ninguém Memória do Suicida? É lamentável, né? Mas é uma grande obra. Essa questão precisa se arejar. Não é, eu discordo desse ponto de vista pessoal. Dona Ivona aqui, contemplada em nossa resenha, né? A cada semana, sempre algo novo. Meu amigo, você tem algo mais a nos falar Tem. aí? Você veja que, sobre essa questão, nós temos a Ivone encarnada e a Ivone desencarnada, trabalhando ainda com suicidas e evitando suicídios. Eu já comentei aqui uma vez com você que teve um cidadão que veio do Maranhão, ficou alojado na Marcel Pinheiro, decidiu a suicidar-se, estava com a família passando privações e dificuldade. Dona Ivone materializa, ela materializada, mandou que o cidadão que era católico escrevesse para o Rio de Janeiro, que era o centro que foi fundado em nome dela, Centro Espírita Dona Ivone, mas ela não botou Centro Espírita, colocou exatamente a senhora que emprestou o nome para ser secretária do centro, pedindo ajuda. E essa senhora tinha um familiar que trabalhava no Banorte, ficava de frente da Praça Marcel Pinheiro, confirmou, veio essa ajuda, ele faz um drama, essa carta está publicada no livro Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma, de Augusto Marx. Tem a carta, uma cópia da carta, mostrando o drama, e essa senhora diz, olha, amanhã de manhã, ela materializada, vai aparecer uma pessoa para lhe ajudar amanhã de manhã, compre uma caneta, faça uma carta do nome da senhora e diga que foi Ivone, olha, veja que o nome não é fácil, Ivone do Amaral Pereira. E o homem fez a carta, que foi para o Rio de Janeiro, para o centro Dona Ivone, mas não com o nome de Centro Espírita, porque seria um impacto muito grande para a pessoa. E ela grande, como é que eu vou ver? Como é que explica a ciência espírita, um espírito se materializar em plena Praça Marcial Pinheiro, os recursos? Então, é um trabalho. E esse foi um caso. Um outro caso também que ele relata nesse livro é que uma pessoa também estava numa situação muito desesperadora, pensando em suicidar-se, e lá ela foi lá, enxugando, mandou que para a filha do rapaz que fosse lá no centro, comprasse o livro Enxugando Lágrimas. Então, esse Enxugando Lágrimas, que ela, quando chegou lá para comprar, viu que tinha um retrato de Dona Ivone. Foi essa senhora aqui que me indicou. E enxugando as lágrimas, dizendo com desespero, porque tinha uma das cartas de alguém que tinha suicidado. Então, aquilo servia de grande apoio. Então, são essas coisas para a doutrina espírita. Olhe, o espiritismo é esse grande desconhecido, como dizia Herculano Pires. Eu digo a você, Bruno, se o espiritismo não fosse uma coisa divina, já teria acabado há muito tempo, porque, infelizmente, as incompreensões dos homens, vamos dizer assim, é muito grande.
e as animosidades. E se não fosse uma coisa dos céus mesmo, de Jesus, a gente vê que, apesar dos pesares, o Espiritismo continua firme e forte. E vamos em frente. Bom, pessoal, Silvio, que maravilha. Pessoal, olha aí a lição que Silvio trouxe na noite de hoje, né? Dona Ivone, a mulher do livro, a grande média de psicografia, mas a mulher da caridade, né? Da assistência aos desvalidos. E repetindo, pessoal, essa Praça Marcial Pinheiro fica aqui no centro do Recife, uma praça linda, com bancos, né? Dona Ivone esteve aqui para ajudar um homem simples com ideia suicida. É o encanto da vida, né? Meu amigo Silvio, então, com esse encanto de Dona Ivone do Amaral Pereira, eu peço, por favor, para você fazer a prece final. Que Jesus nos ilumine e nos ajude sempre. Que Dona Ivone nos proteja também, porque é um grande espírito, e auxilie aqueles que chegam necessitados das casas, em estado de amparo, e se encaminhado para mostrar o que é o verdadeiro e a necessidade do crescimento espiritual de cada um. E que Maria Santíssima derrame as bênçãos sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, pessoal, próxima terça, 20 horas, estaremos aqui novamente com Silvio, trazendo sempre algo interessante. Mas antes, na quinta-feira, por favor, vejam Dona Heloísa Pires, um programa de Herculano Pires, já. Dedico esse programa à minha mamãe, que se encontra no mundo espiritual. Silvio, meu amigo, um abraço. Ah, Muita paz.